Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquela conferida na nossa patrocinadora, Débora Fleck, personal trainer, dá aquela olhadinha lá no Instagram. Qualquer dúvida, chama ela lá no direct que ela explica tudinho da consultoria esportiva dela. Assunto para mim hoje, Martin Braithwaite, sábado de noite, pela primeira vez desde que chegou ao Grêmio, o Braithwaite saiu vaiado de campo. E isso chamou muito a atenção de todo mundo. Só que quem acompanha aí redes sociais e tal, principalmente ali o X, né, o antigo Twitter e tal, vê que existe há algum tempo já um certo ranço com o Braithwaite. E aí eu te faço a pergunta, né? Realmente o Braithwaite está mal? Eu acho assim, tecnicamente, com certeza o Braithwaite não vive um bom momento. Eu já falei isso aqui em vários vídeos, no vídeo do anúncio dele mesmo, que eu não, era um jogador que eu não teria contratado, né? E houve ali naquele momento uma guerra de narrativas muito forte, porque quem era contra, aliás, o pessoal que era a favor da contratação falava que quem era contra porque não conhecia o jogador, e é uma idiotice falar isso, mas enfim, muita gente falou isso, né? E o pessoal que era contra falava que quem era a favor também não conhecia o jogador. E no fim das contas ficou um falando mal do outro e o jogador veio e era isso. Enfim, eu acho que o Braithwaite ele tem duas coisas que jogam contra ele atualmente. Uma é algo que vai sempre jogar contra qualquer jogador que venha com esse cartaz, que é a sombra do Soares. Porque o que o Soares fez aqui no Grêmio é um negócio impensável, inimaginável, e às vezes a gente até duvida que aconteceu, né? Tanto que ele está aí na capa, se vocês perceberem bem, eu coloquei ele na capa ali fraquinho como uma assombração ali ao Braithwaite. E outro, eu acho que é a questão da expectativa, né? Porque o Braithwaite ele chegou com essa situação de substituir Soares e tal, e ele realmente trouxe um impacto imediato para o time do Grêmio, principalmente no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Eu até confesso que ele, para mim, ele fez mais do que eu esperava, né, dele. E isso criou, obviamente, uma régua mais alta para o Braithwaite. Só que se a gente for frio, olhar a carreira do Bright como um todo, e eu estou colocando aí na tela, se eu não esquecer, né, os números dele por outros clubes na sua carreira. Então a gente tem ali, no Bordeaux da França, por exemplo, ele tem 14 jogos ali, 4 gols, 3 assistências, são números frios, 7 participações para gol em 14 jogos, números ok, né? No Middlesbrough, da Inglaterra, foram 9 gols em 40 jogos, né? No Leganés da Espanha, 13 gols em 48 jogos, mais 8 assistências, ou seja, são 21 participações para gol em 48 jogos, um número também ok, bom, né? No Barcelona, onde todo mundo viu ele jogar, foram apenas 10 gols em 58 jogos, com 5 assistências. Lá na Dinamarca, no Esbjerg, onde ele começa, foram 19 gols e 11 assistências em 97 jogos, já não é um super número já, né? No Toulouse, que foi onde ele mais jogou, foram 40 gols e 15 assistências, ou seja, 55 participações para gol em 149 jogos, não é também um super número, né? E aí, ali no Espanhol, sim, ele conseguiu 32 gols e 5 assistências, né? São 37 participações para gol em 78 jogos, já é um número melhor. E se a gente for, e aqui no Grêmio, né, até falando do Grêmio, né, são até o momento 23 gols, 5 assistências, ou seja, 27
28 participações para gol e em 53 jogos, são números aí muito bons, eu diria, né? Porque tu coloca aí esse tipo de número, é um atacante que te entrega praticamente um gol a cada 2 jogos, seja fazendo ou seja dando assistência. E se tu for no mundo todo aí perguntar para qualquer treinador qual a reação, se ele gostaria de ter um atacante que entrega para ele no mínimo um gol a cada 2 jogos, esse treinador vai querer esse jogador. E o Bright White no Grêmio, mesmo contando os jogos do Gauchão, e ele jogou, não tem o que fazer, ele está entregando esse tipo de número, né? Até aqui tem uma mais detalhada, né? Meio que a temporada por temporada. Então a gente tem ali na temporada 15-16 dele no Toulouse, ele fez 12 gols em 38 jogos. Na 16-17 ele também marcou 12 gols em 36 jogos, sabe? No Middlesbrough e no Bordeaux ali também, 9 gols em 34 jogos, na temporada 17-18, temporada 18-19, 8 gols em 40 jogos. Depois ali por Barcelona e Leganés, ele tem 9 gols em 38 jogos, na temporada 19-20, na temporada 20-21 com Barcelona, 7 gols em 42 jogos. E aí ele vai realmente ter uma temporada mais matador mesmo, na temporada 23-24, onde ele está jogando a segunda divisão da Espanha, pelo Espanhol, e ele faz 22 gols ali em 45 jogos totais da temporada, né, dando 3 assistências. E os números dele com o Grêmio, logo que ele chegou na temporada 24, ele tem 8 gols e 2 assistências em exatos 20 jogos, ou seja, 10 participações para gol em 20 jogos. E agora em 2025 ele tem aí 18 participações para gol em 33 jogos. São números muito bons, né? Então eu acho que a questão do Bright White é mais uma questão de expectativa e também um pouco óbvio de custo-benefício, porque ele é o maior salário do Grêmio, ele ganha praticamente a mesma coisa que o Suárez ganhava no Grêmio e ele faz, sei lá, 10, 20, 30% do que o Suárez fez com a camisa do Grêmio. Não vamos comparar também ele com o Suárez, que é outra prateleira de jogador. Mas eu acho que tem muito disso. Muito da expectativa criada em torno dele, do que ele chegou entregando para o Grêmio. Mas se for olhar aqui friamente os números, o Bright White está até fazendo algo acima do que ele fez a carreira toda. Acho que ele é o grande culpado por essa situação do time? Acho que não. Acho que o Mano devia, obviamente, entender qual é a melhor maneira do Bright White atuar, que não é essa enfiado lá na frente recebendo balão para fazer parede. Óbvio que não é assim, né? Mas é óbvio também que o Bright White passa assim por um momento ruim, né? Então, voltando, custo-benefício, expectativa criada, ele também ser um cara que dá entrevistas muito boas, e isso também está começando a encher o saco do torcedor, porque ele vai lá e fala, isso aqui não é Grêmio, o Grêmio tem que jogar para ganhar, e ele dentro de campo não está fazendo também muita coisa, né? Então acho que é isso aí. Acho que o amor não acabou. O que está acontecendo realmente é aquele, talvez um choquezinho de realidade, expectativa, realidade, o que o torcedor, que talvez não conhecia o Bright White, agora está vendo ele jogando talvez num nível mais normal do que quando ele chegou aqui no Grêmio. Me diz aí nos comentários o que tu está achando da temporada de Martin Bright White com a camisa do Grêmio. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito!